A palavra de Deus, lá em Mateus 9, a partir do versículo 19, fala assim: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Se você for ler essa mesma passagem lá em Lucas, tá falando assim que Jesus, ele estava no meio de uma multidão. Lucas descreve que ele estava no meio de uma multidão e ele sentiu que alguém tocou ele. Então, quando ele sentiu isso, ele perguntou: quem me tocou? E Pedro falou assim para ele: Jesus, você está aqui, multidões estão te tocando. Aí ele falou assim: não, uma pessoa me tocou porque eu senti que saiu de mim o poder. Eu ando refletindo e pensando a respeito da cura vinda de Jesus, porque muitas vezes Jesus ele tem o poder para nos curar, mas pela nossa falta de fé, a gente não recebe a cura. Por alguns dias atrás eu tive doente e eu fiquei muito feliz quando eu recebi muitas mensagens de Deus mesmo, vindas da parte de Deus, falando que eu já era curada pelo sangue de Jesus e eu me recuperei rapidamente. Eu tenho certeza que foi pelo poder do Senhor. Mas por que muitas vezes a gente insiste em não ser curado? Eu vejo algumas pessoas, e eu às vezes também me pego passando por isso, querendo não ser curada de alguma doença ou de alguma falha ou de algum pecado que eu carrego, porque tem coisas que a gente vai fazendo e fica tão corriqueiro que a gente começa a esquecer que é pecado e a gente não leva aquele pecado a sério. E não é isso que Deus tem pra gente. Deus tem a cura, Deus tem a santificação. E muitas vezes, por falta de perdão, a gente deixa de receber a cura. Um dos primeiros textos que eu escrevi para o blog da rede falava sobre isso, sobre a gente não conseguir se perdoar, que às vezes até os outros conseguiam nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas coisas que a gente tinha feito de errado com eles, mas nós mesmos não conseguíamos nos perdoar. Esses dias eu passei por uma coisa assim. Eu fiz algo que, quando eu parei para pensar, eu falei: meu Deus, isso desagradou o coração de Deus. E eu fiquei muito triste. E foi uma luta meio que eu passei sozinha, porque sabe aquilo que você não quer contar para os outros, você quer que seja você e Deus. E isso aconteceu. E eu não tinha vergonha de chegar perante o Senhor até e pedir perdão. E eu pedi perdão para o Senhor depois de, eu acho que eu consegui uns 2 dias. Porque eu falei: Senhor, eu tenho até vergonha de te pedir perdão por isso. Porque você já fez uma coisa que você fez aquilo várias vezes. E você sempre vai lá diante de Deus e pede: ai, Deus, me perdoa, me perdoa. E a cura, ela tá totalmente ligada com o perdão, com receber o perdão do Senhor. Eu não sei porque que essa mulher sofria de uma hemorragia há tanto tempo, mas de uma coisa eu sei, ela não tinha sido curada ainda, porque até então ela não tinha encontrado com o Senhor. E nós que já encontramos com Jesus, que nós que pela misericórdia e pela graça e pelo sangue dele, a gente pode tocar nele e a gente pode estar com ele. Muitas vezes a gente se recusa a ser curado, muitas vezes a gente se recusa a receber um remédio para uma das nossas doenças. Quantas pessoas que preferem que, em meio a algo que elas passam pela vida inteira delas, aí elas preferem que alguém chegue e adule elas do que fale: ó, meu querido, você tá em pecado, você tem que mudar, ou ó, essa atitude sua tá errada e vai te levar à morte espiritual, se não a carnal mesmo. A palavra fala pra gente não temer aquele que mata a carne, mas pra gente temer aquele que mata o espírito. E quem que pode matar o nosso espírito? É Deus mesmo. Se a gente parar de alimentar o Espírito Santo que vive dentro de nós, ele vai esmurecendo, ele vai apagando, ele vai se entristecendo, ele vai se extinguindo, até que ele já não é conosco. Porque a palavra fala que é impossível que aqueles que uma vez experimentaram da glória de Deus e da glória do mundo vindouro, uma vez que
eles caiam, a palavra fala que é impossível que eles voltem. Isso é muito sério. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tanto com a nossa cura, quanto a perdoar a nós mesmos para conseguir seguir em frente. Porque se tem uma coisa que o inimigo ama, é a pessoa que tem dó de si mesmo. Porque a pessoa que ela tem dó de si mesma, a pessoa que fica se fazendo de coitada, ela nunca cresce. Porque ela sempre pensa que o mundo tá conspirando contra ela, que o mundo rejeita ela, mas ela não quer tomar o remédio para cura. Às vezes o remédio da cura está na sua mão. Às vezes o Senhor já entregou através de uma palavra, através de um irmão, através da sua leitura diária com a Bíblia, e você está se recusando a ser curado. Então, que em nome de Jesus, essa palavra, como está servindo para mim nos últimos dias, possa servir para você também. E outra coisa, antes que eu termine, eu li esses dias em Provérbios que a palavra doce ela é como medicina. Então, que da sua boca possam sair palavras doces para curar os seus irmãos, as suas irmãs, e que você possa receber a cura vinda direto do trono do Senhor. Assim como Jesus falou para aquela mulher, né? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Que o Senhor possa falar e que você possa ouvir hoje. Tem bom ânimo, pois a sua fé te salvou. Em nome de Jesus.